Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e neste vídeo vamos falar sobre Raniel, que pode deixar o Santos e jogar pelo Vasco da Gama ou algum clube do exterior, e também Wagner Palha, que pode deixar o Santos para jogar no Fortaleza que inclusive está classificado para a Libertadores. E além disso, vamos repercutir também sobre Edu Dracena falando sobre Marinho, executivo de futebol do Santos, que é a permanência do camisa 11 para 2022. Mas vamos começar aqui com a informação da Tribuna, né, que foi dada inicialmente lá no Rio de Janeiro pelo jornal O Dia e confirmada pela Tribuna, sobre o interesse do Vasco no atacante Raniel. Leio para vocês. Vasco tenta acordo com o Santos para ter Raniel, mas empresário não descarta mundo árabe. Sem muitas oportunidades no Santos, o atacante Raniel pode ser negociado com o Vasco. O clube carioca tem interesse em contar com o jogador por empréstimo. As negociações, contudo, ainda estão no início, pois começaram no meio desta semana. A informação foi noticiada primeiramente pelo jornal O Dia, do Rio de Janeiro, e confirmada pela Tribuna. Além de contar com o atacante por um ano, o time de São Januário quer uma cláusula no contrato que lhe dê opção de compra ao término do vínculo. O problema para que o negócio seja sacramentado está na questão salarial. Vinculado ao Santos até 2023, Raniel ganha pouco mais de 200 mil na Vila Belmiro, valor que ultrapassa o teto definido pela diretoria do Vasco. Ou seja, o time carioca não conseguiria honrar o vencimento integralmente e precisaria convencer o Santos a arcar por parte dele. Responsável por gerenciar a carreira de Raniel, Carlito Monteiro confirmou à reportagem as tratativas. Porém, ressaltou que uma saída só ocorrerá se o Santos não tiver mais interesse no atleta. Abre aspas para o agente do Raniel. Existe interesse do Vasco, sim. Os clubes começaram a conversar há uns 2 dias, mas existe a chance dele permanecer no Santos. Para isso, queremos uma manifestação do clube de que ele será utilizado. Raniel quer jogar, disse o empresário. Monteiro ainda revelou que, além do Vasco, clubes do mundo árabe têm interesse em contar com o atleta. Abre aspas. A gente tem bastante proposta pelo Raniel. O Vasco é um deles. É um clube de camisa, de massa, mas o fato de estar na Série B pode ser um empecilho. Neste momento, tratamos o Santos como prioridade. Depois, uma saída para o exterior. Caso nada disso se confirme, o plano seria o Vasco, disse o agente. Questionado se uma transferência para o exterior seria por meio de venda, Carlito explicou que a princípio não. Abre aspas. O desenho inicial para qualquer clube é empréstimo com opção de compra, finalizou. Bom, uma coisa é fato, né? Quando a gente trouxe aqui em vídeo a informação de que o Santos contava com o Raniel, eu já meio que falei, olha, eu acho que é mais um discurso político, né? E isso também, se você falar que você não conta com o jogador, você está desvalorizando com o ativo do clube. Querendo ou não, o Raniel é um ativo do clube, tem contrato com o Santos até 2023. Agora, não vejo o Raniel sendo uma peça que a gente possa contar para ser titular ou brigar para ser titular. Hoje o cenário do Santos, né, principalmente depois com a saída do Tardelli, de certo o que nós temos é o Juan, que pode ser promovido, né, ao time principal, ele que vai jogar a copinha. Temos o Batistão, que está se recuperando de lesão, né? Aliás, já se recuperou de lesão, fez o último jogo do Santos contra o Cuiabá. E temos essa indefinição do Marcos Leonardo. Mas mesmo assim, não vejo o Raniel como um jogador que a gente possa contar como titular. Mesmo se Marcos Leonardo não fique, né, talvez o Santos vá ao mercado, como tentou o próprio William Bigode, para ter um certo substituto. Então, isso precisa ser resolvido. A questão do salário, né, o Raniel recebe 200 mil, o Vasco tem interesse. O Vasco não conseguiu um acesso para a Série A. A gente sabe que o orçamento continua um pouco mais complicado, né? Bem mais justo o orçamento do time do Vasco. Tem que ver se o Santos vai querer ajudar, acredito que não, né? O pagamento do salário, ou se o Raniel acaba diminuindo a pedida e aí ele consegue ir para o Vasco, ou uma transferência para algum clube do exterior.
né? Mas, de qualquer forma, a gente torce aí para que o Santos consiga esse empréstimo com valor de compra fixado, né? E principalmente ele se transferindo para outro clube que tenha sucesso para que no final, né, o clube queira comprá-lo e o Santos receber alguma coisa. Bom, mas falando de outro atleta que pode deixar o Santos, e aliás está muito bem encaminhado a situação, é o Wagner Leonardo, que deve jogar no Fortaleza na próxima temporada. Informação do Globo Esporte. Santos e Fortaleza negociam empréstimo de Wagner Leonardo. Os defensor de 22 anos deve ser cedido ao time cearense por uma temporada. Segundo apurado pelo GE, as conversas estão avançadas, faltando apenas a assinatura do atleta. A expectativa é que o empréstimo defensor possa ser finalizado até segunda-feira. O contrato do Palha, né, só para a gente relembrar aqui, é até agosto de 2024. E eu acho que é uma saída de empréstimo muito boa, até mesmo pelo potencial que o Fortaleza tem, né? Se mostrou uma equipe bastante organizada, principalmente com o Vojvoda, para a próxima temporada. É um time que vai para a Libertadores. E é um time onde ele pode, de uma certa forma, ter mais oportunidades do que no próprio Santos. O Santos, principalmente com essa contratação do Eduardo Bauerman, que o Santos deve anunciar aí no começo de janeiro ou finalzinho agora de dezembro, vejo que ele fica com ainda menos espaço no Santos. O Santos que tem o Velasquez, que está se recuperando de lesão, 2022 fica à disposição. O próprio Luiz Felipe, que vem sendo titular com o Carille. O Kaique, que eu nem preciso falar, é um jogador que tem tudo para evoluir ainda mais. O Santos também tem o Derek, o Santos tem o Robson Reis, né, jogadores que também são meninos da Vila. Então, eu acho que seria difícil essa permanência aí do Palha de forma competitiva no time do Santos. Acho que todo mundo sai ganhando. Ele, para, de uma certa forma, ter mais rodagem, né? Pode até mesmo jogar uma Libertadores, enfim. E no Santos, acho que dificilmente isso aconteceria. E outra coisa, a gente tem que lembrar também que o Wagner Palha, ele teve uma passagem muito boa no Náutico, né? O Náutico que eu lembro que ele estava até liderando a Série B quando ele estava por lá. Aí ele volta, porque o Santos solicitou, né, a volta do Palha, depois que o Luan Pérez acabou sendo vendido. Só que no Santos ele não teve tanta sorte assim, né? Ele não conseguiu repetir as boas atuações que ele estava no Náutico aqui no Santos Futebol Clube. Fez um gol importantíssimo, né? Me atrevo até a dizer que um dos gols mais importantes do Santos na temporada, que foi aquele gol contra o Grêmio, mas defensivamente deixou um pouco a desejar. Né? Então precisa de mais rodagens. É um jogador de 22 anos, não acho que ele é ruim, não. Acho que é um jogador que tem muito ainda a se desenvolver, mas precisa jogar, né? E no Santos não vejo ele com tanto espaço assim. Bom, agora vamos falar de Edu Dracena falando sobre Marinho. Marinho que tem contrato com o Santos até dezembro de 2022 e entendo que é o momento que a gente precisa avaliar o que será feito com o Marinho, o que será feito com o ataque do Santos. A gente fica falando de várias indefinições, né, de o próprio Raniel, Marcos Leonardo, enfim, mas o Marinho também entra nisso, né, porque a gente não sabe se o Marinho será vendido. Obviamente que para isso precisa ter alguma proposta, até onde a gente sabe não tem nenhuma proposta. O Santos vai renovar com o Marinho? Porque a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. Então, mesmo que renove, só para que o Santos receba alguma coisa, caso receba alguma proposta, né? Não que renove, porque a gente quer ficar com o Marinho até 2023, até 2024. Não, né? Que é um procedimento normal para que os clubes possam se proteger de uma certa forma. Então, precisa ser definido. Mas o Edu Dracena acabou sendo questionado sobre isso e ele disse o seguinte, matéria do Globo Esporte. O Marinho é um jogador importante para o clube, um dos líderes do elenco, é o capitão da nossa equipe e tem contrato. Cabe ele decidir se quer ficar ou não. Eu acredito que ele queira ficar, nós também queremos que ele fique. Apesar disso, Dracena também deixou claro que se vier uma proposta que seja boa para o jogador e para o Santos, eles vão sentar e conversar. E para finalizar, né, a gente falou de proposta, nesta semana houve a especulação de que o Camisa 11 poderia participar de uma negociação com o Internacional, que ainda envolveria a chegada do meia Patrick e o acerto em definitivo
com Marcos Guilherme, que está cedido ao Santos até o meio de 2022. A situação, porém, foi negada pelos agentes de Marinho e pelos dois clubes, né? Inclusive, até falei nesse vídeo que a gente soltou sobre essa possível negociação, de que eu enxergo o Marinho como um jogador excelente para que o Santos consiga fazer dinheiro. Obviamente que se aparecer uma proposta, né? Eu acho que o Marinho é um jogador, sim, que ele é muito bem visto, principalmente por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sei que a temporada do Marinho não foi boa, mas eu ainda acredito que é um jogador que, em termos financeiros, pode render mais do que uma simples troca. Né? A gente sabe que não avançou essa ideia de Marinho por Patrick, mais o Marcos Guilherme em definitivo, mas eu acho que é um jogador que o Santos poderia segurar para pelo menos receber uma proposta e vender, para conseguir o dinheiro. Né? Uma coisa que a gente sempre fala que o Santos precisa de quase 80 milhões, né? 76 milhões no ano que vem em vendas de jogadores. Então, acho que o Santos, de uma certa forma, tem um jogador interessantíssimo para conseguir uma parcela desse valor, que é o próprio Marinho. Né? E é um jogador também que já deixou claro em algumas entrevistas, né, na live que ele participou, que ele ficou um pouco chateado, né? Que alguns jogadores do Santos foram vendidos e quando ele recebeu uma proposta, o Santos acabou segurando. Então, caso apareça uma proposta, acho que dificilmente o Santos segura. Mas tem que ser resolvido isso o quanto antes. Eu sempre falo na questão de planejamento de elenco. É importante o Santos saber se vai contar com o Marinho ou não, para conseguir se antecipar no mercado e conseguir se reforçar. O Santos hoje, ali na posição do Marinho, nós temos o Ângelo. Só que o Ângelo é um jogador que constantemente ele é convocado para participar de seleção de base. O Ângelo, ele não é nenhum super-herói, ele pode se machucar, ele pode ficar suspenso. Então o Santos também tem que ter um plano B, caso o Marinho deixe o Santos Futebol Clube. Planejamento é tudo, né? Planejamento é tudo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você pensa dessa possível saída do Raniel para o Vasco ou para o futebol árabe, do Palha para o Fortaleza e também se você ficaria com o Marinho para 2022. E não se esquece de deixar o seu like, tá bom? Um grande abraço para vocês e